Olá, estamos de volta com o nosso Farol Tricolor. Jogo difícil, hoje contra o Coritiba. A partida é lá, Diego. É isso aí, Bahia e Curitiba, lá no Paraná. Vamos falar de tudo sobre as expectativas para esse jogo. Vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos. Vamos lá. Prontinho, estamos aqui para mais um Vida no nosso Farol Tricolor. Vamos logo de cara pedindo a todos que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para saber de tudo que a gente postar, né? Continuem comentando, como muitos comentaram, recorde de comentários, curtidas também aumentando a cada vídeo. Estamos muito agradecidos pela participação dos tricolores, dos amigos, também dos de outros times que vêm aqui falar algumas coisinhas. Se vierem, logicamente, quem é de paz pode entrar lá, ele, como se diz. Então a gente agradece a participação de todos, tem sido crescente, estamos muito animados para seguir nesse projeto, sempre falando, trazendo tudo sobre o nosso esquadrão. Vamos falar inicialmente, pai, aquela leitura da tabela, né? Aquela análise da tabela, especialmente na segunda parte, que é a parte nos cabe e cabe ao nosso adversário, que é o Curitiba. Deixa eu compartilhar, já compartilhei com o pessoal a tabela toda, vou compartilhar também com você para a gente comentar sobre a situação que segue difícil, bastante difícil. E ver lá, chegou aí para você já? Não, daqui, mas eu tenho já na nossa A parte da anotação, tabela do Bahia. já nossa anotação temos aqui, mas vamos seguir. Pronto. Vá. Então, essa é a situação do Campeonato Brasileiro. A gente tem mais uma vez de que destacar a liderança impressionante do Botafogo, né? Seguido do Palmeiras, só que 10 pontos atrás. Vem os outros times que estão lutando mais na parte de cima da tabela. E na segunda parte, que é a parte em que o Bahia está situado desde o início da competição, está lá o Bahia em 16º lugar, lembrando com 5 triunfos, 7 empates, 10 derrotas, 23 gols marcados, 29 sofridos, saldo, portanto, de -6. E imediatamente abaixo dele o Santos, que tem um ponto a menos apenas, com 5 triunfos, 6 empates, 11 derrotas, só que um saldo muito pior também, de 21 gols marcados e 36 sofridos, saldo de -15. Uma campanha assim muito ruim, que é ainda assim bem melhor que a do Curitiba, nosso adversário, que tem 3 triunfos, perdão, 5 empates, 13 derrotas, 21 gols marcados e 42 gols sofridos, pai, e vem para um destaque ainda mais negativo de 5 derrotas consecutivas no campeonato, não é isso, pai? Isso, e com 14 pontos ganhos. Lembrando que o Curitiba tem 21 jogos, o Bahia e os outros têm 22. O Vasco também tem 21. Nesse detalhe, duas coisas chamam a atenção para mim. O Santos, que é o 17º, e o Bahia tem um ponto a mais, faz o seu jogo hoje contra o Cruzeiro, no seu próprio campo, na Vila Belmiro, às 19 horas. Ou seja, nós que estaremos torcendo para o Bahia, já estaremos sabendo do resultado do Santos. Em alguns instantes, o jogo estará em paralelo, mas a partida do Santos, pelo horário marcado, começará antes e, logicamente, terminará antes em condições normais de temperatura e pressão. Então, é bem assim. Vamos ver se o Cruzeiro garante a situação, se o Cruzeiro não perde para o Santos, se possível, que ganhe para o Santos. Jogo às 19 horas na Vila Belmiro. O outro detalhe, embora o Curitiba esteja na lanterna, seja o 20º colocado com 14 pontos ganhos, observem o detalhe. O Bahia fez 23 gols. O Curitiba, que é lanterna, fez 21. O próprio Santos fez 21. O Goiás, que é 15º, está uma posição acima do Bahia, fez 20 gols. Ou seja, o ataque do Curitiba não é um ataque besta. Já a sua defesa tomou 42 gols. O que é 42 gols? Uma média de 2 gols por partida. Essa é a coisa que chama atenção. São esses detalhes que a gente
pesquisa para trazer para o meu amigo, para a minha amiga, que nos dão o prazer do prestígio ao nosso farol tricolor. Esse é um detalhe importante. Lembrando que se o Bahia ganhar hoje para o Curitiba, ele vai a 25 pontos e passa o Goiás pelos critérios, notadamente, claro, o critério de gols. No entanto, o Goiás joga amanhã, sexta-feira, contra o Palmeiras. A partida é em São Paulo. Agora, o Palmeiras que se garanta, hein, Diego? Pelo normal, né, a gente É, analisando assim a lógica, é muito provável que o não é? Palmeiras vença esse jogo, mas é um campeonato disputado que às vezes tem resultados imprevisíveis. É isso aí, a situação do Curitiba é essa. Agora, eu vou falar um pouquinho do Curitiba no final, que o Curitiba fez Uhum, uma janela muito movimentada dessa isso. janela de transferências do meio da temporada e trouxe no final jogadores estrangeiros de nome, né, que já estão numa fase mais complicada, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Separei também aqui, pai, uma tela com os próximos jogos do Bahia, né, informação divulgada pelo próprio clube, né? Essa tela já traz aí o jogo de hoje, mas também Isso. os jogos seguintes do Bahia. O Bahia tem uma sequência que é muito importante de adversários diretos. Começou no jogo contra o Vasco da Gama e a gente tem esse jogo contra o Curitiba, que é o Lanterna, e em seguida o confronto direto também contra o Santos, na segunda-feira, dia 18, na Fonte Nova. E aí tem um intervalo grande, um intervalo de 12 jogos, por conta de mais uma data FIFA. E aí o Bahia sai para pegar o Flamengo no Rio, o Goiás no Serra Dourada, né? Goiás em Goiânia, na verdade, não necessariamente no Serra Dourada. E depois o Bahia volta para Salvador para enfrentar Internacional, Fortaleza e sai para pegar o Cruzeiro. Esses jogos já definidos, com data definida e horário definido pela CBF. É verdade que se o Rogério Ceni chegou em cima e já vai comandar o Bahia com poucos dias de treinamento, pouquíssimos, também é verdade que ele vai ter essa folga na tabela por conta da data FIFA, de uma das datas FIFA. Agora, do que você traz aí, importante que o Bahia publica isso e a gente traz para o nosso público a partir da confirmação de datas e horários pela própria CBF. Mas olha o detalhe, Diego. Essa sequência de jogos do Bahia, essa próxima sequência, o Rogério Ceni enfrenta três ex-times que ele treinou. Logo de cara, pega o Flamengo, depois o Fortaleza e, por fim, nesse trecho, nesse recorte de tabela, o próprio Cruzeiro. É um dado interessante. Muita coisa mudou, é verdade, mas muita coisa ainda serve de base para o Rogério Ceni, atual treinador do Bahia, que estreia hoje contra o Coritiba, lá no Paraná. É interessante mesmo, né? Apesar da carreira curta de Rogério, ele não ter passagem nem por tantos times, né? Ele tem alguns Isso. trabalhos mais longos, inclusive, especialmente no Fortaleza e no São Paulo, mas ele vai enfrentar três ex-times nessa sequência da Série A que o Bahia vai fazer. Vou trazer agora, pai, uma outra imagem que é Hum, uma informação lá de Ulisses Gama do Bahia Notícia, que na verdade é só para sistematizar, né? Porque sabemos hum, da suspensão de Vitor Hugo na zaga central e dos debates que há sobre o seu substituto. Vitor Hugo ele foi suspenso e aí tem três jogadores lutando aí por essa posição. Esses jogadores são Gabriel Xavier, que é o favorito, né? Que é um jogador sim, que vinha atuando antes de Vitor Hugo tomar a posição. Eu diria até que a saída dele é imerecida do time, né? Renato Paiva concordo. optou por Vitor Hugo por conta de ser um jogador experiente, jogar com a perna esquerda, tudo isso. Mas o fato é que essa saída de Vitor Hugo do time não foi por más exibições dele, né? Ao contrário, ele vinha bem, vinha numa crescente Não, e, não Vitor Hugo, Gabriel. perdão, Gabriel, ele vinha numa Sim, crescente e essa opção por Vitor Hugo foi por esses outros fatores, mas o Gabriel vinha fazendo bons jogos como titular do Bahia. E isso. aí as outras E, opções são Raul Gustavo e Marcos isso. Vitor, que não joga desde o final do Campeonato Baiano, teve uma lesão naquela ocasião, vem parado há muito tempo. Raul Gustavo vinha há muito tempo parado, mas entrou naquela partida contra o São Paulo, inclusive jogando de maneira assim inusitada como volante, jogou bem, entrou bem no final do jogo,
deu mais tranquilidade ali ao time, mas foi um jogador que no primeiro semestre falhou demais, né? Vacilou muito e não deixou uma boa impressão, pai. É Eu verdade. daqui já vou partir para a escalação que você montou, porque você já pode falar também sobre essa questão da opção na Vai. defesa. Deixa eu colocar essa imagem para o pessoal, que é uma simulação de escalação aqui. Deixa eu colocar ela para você também, para você já comentar em cima de como você pensa dessa possível escalação do Bahia, que é uma escalação difícil de fazer, considerando que é o primeiro jogo de Rogério Ceni, então é difícil de prever, mas a gente montou aí um esboço, uma base de como o Rogério pode escalar o Bahia, e aí depois eu comento também das minhas observações. Diga aí, pai. Pois é, Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Gabriel Xavier e Camilo Cândido. Eu acho que não tem nenhuma mudança nessa defesa. O Gabriel Xavier perdeu a posição por aqueles critérios que passavam pela mente do Paiva. Porque, visivelmente, no momento, Gabriel Xavier, há algum tempo, está melhor do que o Vitor Hugo. Indiscutivelmente. Até pela recuperação nas jogadas. Ah, é mais jovem. Isso é aquelas ideias do Paiva, mas vamos deixar para lá. Então, para mim, a defesa não sofrerá modificação, a não ser por alguma coisa de última hora. O meio de campo, aí sim, é que pode ter alguma variação. Rezende, Tassiano e Biel. E o ataque, Jacaré, Everaldo e Juba. Dentro do que eu analisei, é claro que ele pode botar o Léo Cittadini no meio de campo. Até porque fez a última partida, teve algumas participações e Léo Cittadini jogou no Atlético Paranaense, adversário habitual, grande adversário, maior rival do Coritiba. Pode ser que ele vá por esse lado. Eu não acredito. E na frente, Jacaré, que jogou com ele, Everaldo, que é um nome que ele ventilou levar para o São Paulo, e Juba tem que ser titular desse time. Indiscutivelmente. Ah, ele pode botar Juba no meio, no lugar de Biel, acho pouco provável. O estilo, o estilo Rogério Ceni é notadamente dois jogadores que abram pelas pontas. É bem por aí. E o Everaldo dentro da área do adversário, notadamente pequena ou grande área. Para mim, esse é o time. E para você, Diego? Para mim, assim, a base do time é semelhante, mas assim, eu tenho muitas dúvidas. Tenho muitas Também. dúvidas e imagino que o Rogério Ceni também as tenha. Essa opção de Rezende e Tassiano é uma opção que faz sentido com as escolhas táticas de Rogério ao longo da carreira, de ter um jogador de bastante saída como segundo volante, né? Como esse jogador que é o segundo homem do meio de campo, Tassiano cumpriria bem esse papel. Mas assim, chegando agora, já com o jogo fora de casa, eu não sei, realmente não sei o que Rogério pode aprontar, mas acho que esse desenho de Rezende Tassiano, ou de Acevedo Tassiano, ou de uma notícia que circulou ontem na internet, que é a utilização de Iago Felipe, né? Talvez nessa segunda posição. Iago Felipe não tem impressionado bem, mas é um jogador que já roda há muito tempo no futebol brasileiro, em times da primeira divisão, e Rogério Ceni certamente o conhece, né? Claro. O De, adversário dele jogando pelo Fluminense contra o Flamengo. sim, Conhece bem como adversário. verdade. De acordo com essa possibilidade, essa notícia que surgiu na internet, em alguns twitters, ele pode utilizar Iago Felipe, coisa que eu não faria, considerando o que a gente viu de Iago Felipe até agora na temporada. Aí vem outras questões. Ademir, eu imagino que você tenha optado por Jacaré também, porque Ademir relatou daquele problema que ele teve e tudo, e por Isso. Jacaré naturalmente ter sido jogador de Rogério, sim, Rogério sempre brincou com Jacaré e tudo. Mas eu ainda acredito em Ademir. Acredito que Ademir vai ser escolhido ali para a ponta direita, para fazer essa função, indo e voltando ali. Eu acho interessante a leitura que você fez, coisa que eu não tinha feito, sobre Biel jogar centralizado. O Rogério Ceni jogou em muitos momentos com esse jogador quase segundo atacante na posição central, jogando atrás do centroavante. Lá ele. Isso. E Biel acho que pode cumprir bem essa função. E aí isso abriria a possibilidade de ele escalar a Juba do lado esquerdo, né? Como você disse, o Rogério gosta também de jogar com esse jogador, né? O jogador de lado, agudo, né? Que finaliza, que vai para cima, que faz as jogadas. Então eu achei interessante essa leitura. Lógico que ele pode optar por Citadini, como você bem falou,
e aí a gente teria um desenho tático um pouco diferente, com o Cittadini mais recuado e os pontas mais espetados. Com o Biel, eu acredito que ele vai querer deixar Biel mais solto e puxar os Isso. pontas para ajudar um pouco mais na marcação do meio de campo, cobrindo os laterais, fazer esse tipo de trabalho. Nesse sentido, o Jacaré também passa a ser interessante, porque já jogou até de lateral direito, faz bem essa função. E Outra. trabalhou com ele. E Como? trabalhou com ele. E trabalhou com E ele. trabalhou Jacaré com ele, trabalhou com ele sim. no Fortaleza. Isso. Outra questão que eu destaco é o posicionamento da defesa, né? Se for Gabriel mesmo escolhido, seria o meu escolhido também, ele jogará provavelmente pela direita, Canu pela esquerda. Já Isso. se a opção for a de Raul Gustavo, Raul que é canhoto deve jogar pela esquerda e Canu seguir pela direita como ele jogou com o Vitor Hugo nos últimos jogos. Eu acho que é O por aí, mas detalhe, é por aí uma grande indefinição, né? Porque a gente claro, não sabe o que é que o Rogério vai aprontar. Outra opção também que circulou é que ele chegou a treinar com o Rafael Ratão de centroavante, tá? Isso nas notícias que passaram no Twitter, né? Nas redes sociais nos últimos dias, de especulação. setoristas, de jornalistas. Então, eu acredito também mais no Everaldo, por todas as circunstâncias que a gente já tratou, mas ele também chegou a tentar Rafael Ratão centralizado, e é outra possibilidade que abre. Eu tinha esquecido só da configuração de São Paulo. Ele jogava com Luciano e Calheri muitas vezes. O Luciano fazendo esse Sim, papel que Biel faria e Calheri mais à isso. frente, né, jogando mais de centroavante. Pode falar, pai. O detalhe é que ele foi um exímio cobrador de falta e o histórico recente do Bahia não aponta nenhum jogador com esse aproveitamento. Então, o Juba, claro que ele conhece, a equipe de trabalho dele pesquisa, e o Juba foi destaque do futebol brasileiro como um elemento de grande aproveitamento de bola parada. Então, para mim, ele sabendo de um jogo fora, ele sendo um especialista em bola parada, que já foi, eu acho que Juba não fica fora desse time, mesmo tendo chegado recentemente. Do que eu acompanho de Rogério Ceni, que indiscutivelmente tem uma outra postura, tem um outro conhecimento, tem uma coisa que é diferente do passado recente do Bahia com Paiva. Ele é ousado, ele não é de lamento, ele não é de ficar procurando o que não existe. Eu acho ele bem mais positivo, bem mais objetivo. Agora, o que não se pode é cobrar de Rogério Ceni, num primeiro jogo, com 3 dias do Bahia, um resultado que mude o que vinha acontecendo. Tomara que ocorra, pode ocorrer. O Bahia tem time para isso, mas ainda é muito cedo. Eu acho que 3 jogos por aí a gente já pode chegar com uma cobrança maior. No entanto, para mim, você disse que é dúvida. Para mim, para você, para alguns companheiros, um abraço para o Ulisses Gama, faz um belo trabalho no Bahia Notícias, e outros companheiros também. Podemos ter dúvida nessa posição ou naquela. Mas Rogério Ceni não tem a menor dúvida do time que ele vai botar hoje. É do jeito dele. Ele não vai ficar, ele não é vacilão. Ah, é o maior técnico que tem. Não, mas é um estilo completamente diferente do Paiva, que passou recentemente pelo Bahia e já deve estar em Portugal. Pois é. Agora a gente vai falar um pouquinho do Curitiba, pai. Tem a notícia da Boa. possível escalação do Coxa. Deixa eu compartilhar também contigo essa escalação para a gente falar um pouquinho dela. O Curitiba ele fez uma janela, como eu falei, bastante movimentada, contratou muitos jogadores, vem numa situação muito delicada, né, no campeonato, mas vem de muitas derrotas consecutivas. Curitiba começou como rebaixado, praticamente, né, altamente rebaixável, fez uma reação em meados do primeiro turno, mas depois voltou a apresentar resultados ruins. E o interessante do Curitiba, tem aí o time, além de ter Rainer, né, lateral direito, né, que é conhecido pelo Bahia, que passou por aqui, né? Isso. E de não tão boa memória, mas é um jogador que tem boa qualidade técnica, mas tinha muitas deficiências defensivas. E o resto do time, né, tem novidades muito interessantes, né? O Curitiba teve gente brincando, parecia que fez uma janela de videogame, contratando jogadores improváveis estrangeiros que estavam sem clube, né? O Curitiba Isso. contratou, por exemplo, Samaris, jogador grego, né? Um volante, um Uhum. jogador de meio de campo, que jogou muito tempo no Benfica, a melhor fase dele foi no Benfica, mas já vinha numa descendente, né? Numa baixa, senão não estaria sem clube, não estaria sem contrato. E Samaris já estava rodando por clubes de menor expressão, mas jogou
lá no Benfica. Ele estava no Rio Ave de Portugal na última Hum, passagem, que logicamente mostra a diferença que é, lógico, jogar no Benfica e jogar no Rio Ave, lá em Portugal. Outras duas contratações bombásticas do Curitiba foram de Slimani, jogador argelino, destaque na seleção argelina, teve uma grande passagem pelo futebol português também. Engraçado que a gente saiu de Renato Paiva, mas destaca esses dois jogadores com grande passagem no futebol português, né? Ele jogou no Sport muito tempo, chegou a jogar, rodou muito na Europa, né? Chegou a jogar no Leicester City, jogou no Lyon isso. também. Enfim, mas vinha ali com algumas passagens já complicadas. Estava na Bélgica, no time grande lá no Anderlecht, foi onde até Eliseu Godoy jogou há muito tempo, né? É um time de porte, Sim, mas na sim. Bélgica que já é um futebol muito inferior ao dos principais centros na Europa. E por fim, esses dois jogadores, inclusive, devem ser titulares, né? Samaris deve Uhum. ser o jogador na frente de zaga e Slimani provavelmente será escalado como centroavante. E a outra contratação, a contratação também super interessante, que é de Gessé, né, que é um jogador que foi revelado pelo Real Madrid. Naquela época o Barcelona revelava um monte de jogadores de primeiro porte, e ele é da base do Real Madrid Castilha, subiu com muita moral para o time principal, jogou, fez algumas boas participações, era um reserva, mas muito utilizado. E depois ele foi vendido para o PSG e aí começou a ter um monte de problema extracampo, participou, gravou até música, fez uma carreira musical, enfim, é um cara que tem um Uhum. extracampo bem complicado, bem polêmico. O fato é que sua carreira começou a cair, ele foi emprestado diversas vezes quando estava no PSG, mal jogou pelo time francês, já nessa fase milionária recente, ele mal jogou lá, teve alguma passagem ainda interessante pelo Las Palmas da Espanha, mas sem ser o jogador que poderia ter sido pelos sinais iniciais. Então o Curitiba é um Curitiba bastante modificado em relação ao primeiro turno, mas é um Curitiba que continua sem apresentar grandes resultados, né? E assim, com essas contratações inusitadas, parecendo de futebol manager para quem gosta, jogos de videogame, que o cara é técnico, monta o time, etc. Com essas três figuras aí conhecidas no futebol internacional, no futebol europeu, mas já longe dos seus melhores dias. Espero que, pelo menos, esperamos que nesse jogo contra o Bahia continuem longe dos seus melhores dias, porque são jogadores de qualidade técnica, mas já numa fase descendente da carreira, pai. E aí, acho que é do Curitiba. Pois é, eu acho que o time do Curitiba é um time que está meio perdido, lembrando que o Curitiba fez a opção por SAF há coisa de 5 meses, essa SA do futebol, e justamente aí passou a investir. Mas é um time que ainda não se encontrou, o treinador dele era auxiliar técnico, o Zago foi demitido aí por Júlio, o Antônio Carlos Zago, que vinha à frente, que aliás era do grupo CID, inclusive, em outros tempos, não sei se ainda é ou deixou de ser, também não me interessa. A questão é que o Curitiba está naquela base do desespero. E vamos ver, tomara que ele mantenha a sua sequência. 5 jogos perdidos, perca esse sexto jogo, nos fará muito alegres. Será de muito bom grado ver o Curitiba perder a sua sexta partida seguida, justamente para o Bahia, hoje, na capital paranaense, Diego. É isso aí. Então, vamos encerrando por aqui. Já tratamos dos pontos Não, básicos. Falta da arbitragem. Fala aí da é arbitragem. isso. A arbitragem de hoje é uma arbitragem preocupante. Tenho aqui na minha anotação Wagner do Nascimento Magalhães, que é FIFA do Rio de Janeiro. Normalmente, o jogo de Wagner do Nascimento Magalhães, aquele compridão, tem atrapalhação. Normalmente tem atrapalhação. E pior do que isso, o, o árbitro VAR, Emerson de Almeida Ferreira, que é de Minas Gerais, já chegou a ser suspenso por conta de atuação ruim no VAR. Isso aconteceu em 2022, está aqui nas minhas anotações, justamente árbitros do VAR do jogo do Palmeiras são removidos pela CBF da próxima rodada. Isso aconteceu em 16 de julho de 2022. Responsáveis pelo VAR em Palmeiras e São Paulo foram retirados de Atlético do Paraná e Internacional no Brasileiro. A CBF, à época, anunciou uma punição aos responsáveis
pela arbitragem de vídeo. Então, imaginem vocês, suspender árbitro de vídeo é uma coisa incomum. No comando Wagner do Nascimento Magalhães, tomara que hoje eles estejam inspirados para o bem, não para a confusão. É E verdade. o Bahia Isso que trate aí. de ganhar a sua partida, que é difícil. Todo jogo é difícil. É isso aí, viu, Diego? Pronto, é isso aí. A gente espera, claro, que a arbitragem não comprometa e que o Bahia consiga esse resultado que é para lá de importante, desses 3 pontos que nos distanciariam provavelmente da zona de rebaixamento e abririam novos horizontes. A gente está esperando esses novos horizontes há muito tempo, mas estão demorando de vir. Espero que agora com o Ceni eles venham. Lembrando a todos de que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem, compartilhem à vontade para a gente seguir trazendo todas as notícias e análises sobre o nosso esquadrão. É isso aí, valeu pessoal, até o próximo vídeo, a gente vai falar depois do jogo, né? Não sei se hoje, se amanhã, provavelmente amanhã a gente trará um novo vídeo para vocês, falando de tudo sobre esse Bahia e Curitiba, lá no Couto Pereira. Espero que com os 3 pontos e uma mensagem positiva para o futuro do campeonato tricolor, pai. Estamos torcendo, lembrando que é cedo ainda para ter uma cobrança grande do Rogério Ceni, mas o que nós cobramos e o que nós esperamos é uma postura diferente do Bahia. Em um mês, Rogério Ceni pode fazer mais do que Renato Paiva fez em 8 meses. Tem capacidade, tem condição, tem conhecimento, tem preparo suficiente para isso. Vamos torcer. Bora, Bahia! Bora, Bahia! Um abraço a todos, tchau, tchau.